Olá, turminha do segundo ano. Vamos agora para a nossa aulinha de história. Peguem seu livro de história e coloquem na página 112. Vamos falar hoje sobre um trabalho voluntário, que é aquele trabalho que você faz por doação mesmo. Você faz porque quer fazer o bem a alguém, sem ganhar nada em troca. Aqui temos voluntários da Teto Brasil, que é uma instituição, uma ONG, em mutirão para a construção de casas no município de São Paulo. A Teto Brasil faz parte de uma organização internacional sem fins lucrativos que defende os direitos de pessoas que vivem em moradias muito precárias. A organização Teto constrói moradia, promove a educação de crianças e forma lideranças comunitárias para que possam atuar em projetos de melhoria de seus bairros. Então, essa organização, elas tentam ajudar aqueles que não têm moradia e nem educação. Agora, vemos abaixo um depoimento. É um depoimento da Ellen Pimentel, que é advogada de 25 anos, que realiza o trabalho voluntário em comunidades de São Paulo. Vamos ver o que é que ela fala. Depois das construções, deixei de ser alheia aos problemas ao meu redor, contou. Ela é voluntária desde 2011, quando viajava para participar das obras da periferia de São Paulo. Ela já participou da construção de 34 casas de emergência, casas que realmente estavam precisando, pessoas que realmente não tinham onde morar ou moravam em área de risco. Ellen, que já levou diversos amigos para a organização, conta que todos se encantaram pelo trabalho, mas alguns acabaram só acompanhando de longe. Dói ver a desigualdade da nossa sociedade, mas também da vontade de fazer algo para mudar, contou a Ellen. Vamos agora para a nossa atividade. Lá na página 113, primeira questão. Pesquise em sites, jornais, revistas e responda as questões a seguir. O que é trabalho voluntário? A tia logo no início explicou sobre isso. B. Você conhece alguém que faz trabalho voluntário? Que tipo de trabalho é esse? Então, se você conhece, você vai escrever. Se não, vai ter que colocar não. Por exemplo, eu já vi algumas pessoas ser voluntárias em escolas, ajudar as crianças que não sabem ler, ou também ser voluntária em juntar lixo da praia. Então, essas foi algumas das vezes que eu já vi. Ou ajudar alguém que precisa, dando alimento. Na segunda questão, ele pede para você recortar materiais e fotos de exemplos de trabalhos voluntários e colar logo abaixo. Se você não tiver fotos, você pode desenhar, fazendo algum tipo de trabalho voluntário, ajudando alguém. Agora vamos para o capítulo 3, onde ele fala sobre profissões do passado. Vamos lá ver quais são essas profissões que existiam no passado. Umas até hoje permanecem e outras não. Algumas profissões do passado deixaram de existir ou se transformaram porque as necessidades da população foram mudando ao longo do tempo. Antigamente, o leite precisava ser entregue nas casas diariamente, pois nem todas as pessoas possuíam refrigerador para armazenar o leite, não deixar estragar. O uso da geladeira fez com que a profissão do entregador de leite deixasse de ser comum, mas hoje em dia ainda existe gente que vende leite nas casas. É possível conhecer essa e outras profissões por meio de fontes históricas, como objetos, textos e imagens que relatam as transformações no mundo do trabalho. Esse aqui que a gente está vendo agora acendedor de lampiões. Então, antigamente era lampiões, Não é a eletricidade que temos hoje em dia. Então, precisava uma pessoa acender uma por uma. O acendedor de lampiões, por exemplo, era o profissional responsável por acender e apagar os lampiões de iluminação pública da cidade. Mas com a chegada da eletricidade, das lâmpadas elétricas, essa profissão deixou de ser necessária e perdeu sua função.
Limpador de trilhos, município de São Paulo. Cerca de 100 anos, o limpa-trilhos era um profissional importante em muitas cidades, porque limpava os trilhos por onde os bondes passavam, lubrificavam-os com óleo, com isso evitava-se acidentes e garantia-se o bom funcionamento do bondes. Você sabia? Os lampiões usados para a iluminação pública das cidades utilizavam o azeite como combustível e mais tarde o gás, por isso precisava ser diariamente aceso ao anoitecer e apagados ao amanhecer. Agora coloquem na página 115. Essa é uma rua com calçamento feito de pedras irregulares. No passado, em muitas cidades, as ruas eram calçadas ou cobertas por pedras. Por isso, a profissão de calceteiro ou assentador de pedras era importante e esses profissionais eram muito solicitados. Atualmente, a maioria das ruas das cidades brasileiras é coberta por asfalto, que é um material mais barato. Mas hoje em dia, muitas ruas elas são colocadas pedras mesmo. Então, a utilização da pedra não foi abolida, né? Nas cidades grandes é que se usa muito asfalto. Agora, o que é que nós vamos fazer? Primeira questão, você vai relacionar o profissional antigo à sua função. Acendedor de lampiões, entregador de leite e limpa-trilhos, que é e também o calceteiro, que você vai ligar esses númerozinhos ao quadrinho certo. Na segunda questão, ele diz assim: compare essas duas fontes históricas e responda as perguntas. A. Quais são as semelhanças entre os trabalhadores das duas imagens? Aí você vai observar quais são as semelhanças deles, olhando um para o outro, e vai dizer quais são essas semelhanças, tá certo? B. É possível identificar qual foto é do passado e qual é a foto atual? Como que você pode identificar? Será que a imagem é preto e branco? Será que a imagem é colorida? E você vai dizer o porquê, certo? Vamos agora para a página 116. Antigamente, poucas pessoas tinham máquinas fotográficas, então isso era raro uma pessoa ter em casa. Para tirar fotografia, é preciso ir ao estúdio de uma fotografia profissional. Então, poucos eram chamados fotógrafos, né? Que poucos tinham, era muito raro. Terceira, leia a seguir o relato de Leonice Rodrigues Pereira, nascida em 1963, sobre o dia em que tirou sua primeira fotografia. Depois responda as questões logo abaixo. Minha primeira fotografia. Certa vez, um dia muito especial, meu pai foi no posto muito cedo. Pegou o cavalo, arriou o bicho e colocou-lhe a carroça. Era o dia de me levar para tirar a primeira fotografia. Minha mãe levara dias costurando tal vestido para a tal fotografia. Na sua máquina de costura à mão. Havia comprado um tecido fino vermelho de bolinhas brancas e rendas para enfeitá-lo. Fomos em direção ao centro da cidade. O estúdio era uma sala grande cheia de cortinas, um lugar diferente para mim, uma mistura de sagrado com estranho. Vira para cá, levanta a cabeça, mas assim, fique dura como uma boneca de plástico. Dias depois, meu pai buscou as fotos, as quais eu não me cansava de olhar. Depois de revelar várias cópias de uma única pose, minha mãe enviou pelo correio para várias pessoas da família, que era o que se fazia antigamente. Tirava-se as fotos e enviava para os familiares que moravam distante. Quem tirou a primeira fotografia de Leonice? Aí você vai estar escrevendo. Você leia o texto e escreva quem tirou. B. Por que foi um dia especial para Leonice? C. Como as pessoas da família de Leonice puderam ver a fotografia? Ela enviou pelo quê, né?
Qual foi o meio que ela pôde enviar essas fotografias? Você se lembra de quando tirou sua primeira fotografia? Qual a diferença entre a fotografia tirada por Leonice e as fotografias tiradas por sua família atualmente? É bem diferente, aí vocês vão dizer. Coloquem agora na página 117. No passado, a produção artesanal era a maneira mais comum de confeccionar utensílios utilizados no cotidiano, como móveis, ferramentas e roupas. Os produtos eram fabricados manualmente, com a utilização de instrumentos e máquinas muito simples. Fabricavam-se pequenas quantidades de cada produto, e um mesmo artesão dominava todas as etapas de produção de uma mercadoria da confecção à venda. Na atualidade, na produção industrial, há máquinas modernas e complexas. Cada trabalhador ou grupo de trabalhadores controlam as máquinas em apenas uma de suas etapas de produção, sem conhecer o processo completo de fabricação de uma mercadoria. Além disso, a utilização de máquinas complexas faz aumentar bastante a quantidade de produtos fabricados e diminui o preço da mercadoria. Vejamos aqui sapateiros em oficina de consertos de calçados. E aqui na fábrica, bem diferente. Ainda hoje, o trabalho artesanal existe. Essa atividade valoriza a cultura de diferentes comunidades e mantém antigas tradições, além de garantir o sustento de muita família. Essa é a nossa atividade de hoje. Espero que vocês tenham entendido e qualquer dúvida, entre em contato. Um beijão e até a próxima.